paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco nessa tarde abençoada de terça-feira, hoje dia 25 de março de 2025. Está no ar mais um programa da Geração Feliz. E esse programa é um trabalho conjunto da Superintendência da União Feminina, juntamente com a Superintendência de Cavalheiros, da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem como nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Paz do Senhor, irmã Yara? Paz do Senhor. Hoje, terça-feira, como todas as terças são abençoadas, né? Aliás, todos os dias da semana são abençoados. São abençoados. Mas terça-feira é o nosso culto de doutrina da palavra, ensinamento da palavra do Senhor, né? Para nos aprofundarmos mais naquilo que Deus quer para as nossas vidas. E hoje, dia 25, nós temos também a nossa Santa Ceia do Senhor, né? Então, a partir das 19h30, nós já podemos estar vindo para, né, estar presente aqui para participar também da Santa Ceia do Senhor. Quem não puder vir, né, tem pessoas que trabalham, né, até tarde ou fazem plantão, não tem a condição de vir, amanhã, após o culto da União Feminina, às 16 horas, também tem a Santa Ceia do Senhor. E domingo, né, no próximo domingo também, após a escola dominical, às 19 horas, também tem a última oportunidade do mês para participar da Santa Ceia do Senhor, né? Então, ninguém pode deixar de participar, né? Dar desculpa, não pude ir na terça, mas tem a quarta e o domingo ainda para, né, a oportunidade de estar na comunhão do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E o endereço, então, da nossa sede internacional aqui fica na Avenida Farrapos 312, no bairro Floresta, em Porto Alegre. É um local bem centralizado, de fácil acesso, perto da rodoviária. Então, quem mora na Grande Porto Alegre também pode, né, vir na igreja, né, na nossa sede internacional. Sendo que nós temos várias igrejas espalhadas, tanto nos bairros aqui de Porto Alegre, como também na Grande Porto Alegre, no interior do estado, em outros estados do Brasil, na América Latina, Europa, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, temos muitas igrejas espalhadas. Na Itália, Alemanha. Tem pessoas na Itália que nos assistem, que estão nos assistindo. Já compartilhei o nosso programa, né? Uma pessoa muito especial. Amém. Que deve estar assistindo. Se não está assistindo agora, mas, né, mais adiante vai assistir. Amém? Então, na Itália também temos igrejas abençoadas no ministério, né? Na Índia, na África. Então, estamos espalhados pelo mundo para propagar a mensagem do Senhor, né? Que é a salvação de almas, né? A Amém. restauração de vidas, para que possam ter a eternidade na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glorificado pela graça de nosso Pai, né? Por meio Jesus. de Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer uma breve oração, então, agradecendo por esse dia abençoado que Deus está nos concedendo. Amém. E depois continuamos, então, com nossa programação. Amém? Pai nosso Soberano que estás nos Deus e céus, Pai é no nome do Teu do Filho céu. Jesus, ó Deus É Todo-Poderoso. pela graça salvadora do Teu Aqui, ó Filho Deus, Jesus, glorificando, Pai, que nos exaltando, deste. Senhor, o nome de É que nós Jesus. estamos, Pai, Agradecendo chegando na pelas Tua nossas presença, vidas, agradecendo Senhor. pela vida de cada um que está nesse momento nos eu te assistindo, ó peço, Deus. Senhor Deus, Opera o Teu a poder, a Tua graça glória, a Tua salvadora, misericórdia, Senhor, por meio Senhor, de Cristo suprindo as Jesus, necessidades de em cada todo um, este Senhor, que estão ministério, nesse Senhor momento Deus, pedindo todos pelo os Teu amparo membros e pelo dessa Teu socorro. casa que se chama Deus, nós não sabemos Ministério o que cada Restauração, pessoa Pai. passa, né? Nós Eu não sabemos peço o a que nossos Deus o irmãos, Teu as nossas grande irmãs, os amor, nossos porque o ouvintes estão Senhor nos passando nesse provou o momento. Teu amor, Mas meu Tu sabe Pai, tudo e todas nos as nossos coisas, ó Deus. corações, Senhor, Opera a Tua glória, opera o aleluia. Teu poder, manifeste Glória a a Tua Deus, sendo nós misericórdia, ainda Senhor, a vida pecadores, Pai. nas nossas vidas Mas e o dos Senhor nossos provou e parentes, nos dos deu a nossos vida do familiares, Teu ó Pai Filho eterno. Jesus. Também entrego diante de Pai, Ti a te vida do peço, pastor Deus, a Humberto, da Tua irmã
irmã graça, Ana, tua do pastor graça. Silvio, da irmã Aleluia, Gladys, a que obra estão da em viagem cruz, Pai, missionária, Senhor, gravada divulgando a no tua aleluia, palavra, no Senhor, nosso ganhando almas coração, para no ti, nosso ó Deus. entendimento, Guarda os na dedos nossa debaixo da tua mão consciência, poderosa, Senhor Deus, colocando o para que Senhor não no viemos nos centro da tua desviar nem para a vontade, ó Deus esquerda, mas eterno. nem para a Opera o teu direita. poder e a tua Nos glória ajuda, divina e Senhor, traga nos o Senhor ajuda, também porque o debaixo da Senhor tua glória, conhece as Senhor nossas Deus. falhas, Dê Senhor. vitória a eles, O Deus, Senhor conhece nessa a nossa tarefa que eles pequenez, foram, meu Senhor, Deus, o para Senhor cumprir a conhece. missão que eles foram, Mas nos Senhor, dê a que eles graça, venham ter Pai. êxito, Senhor, em Pela nome de graça Jesus. somos salvos, Obrigada, Senhor. Senhor, por tudo e por Pela todas as graça, coisas que pelo tu tens sangue feito de nosso e que tu Senhor ainda Jesus irás Cristo, fazer em nome do teu podemos Filho andar em Jesus. Ti, Pai, Muito obrigada, para a Deus. glória do Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao nosso Espírito Santo do Senhor, que está sempre ao nosso lado, nos consolando, né? Também nos convencendo e nos ensinando, né, o que nós temos que fazer conforme a vontade do nosso Deus e Pai eterno. Amém? Vamos compartilhar então, irmã, Vamos. a nossa palavra da tarde de hoje, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, e é só um versículozinho que é Amém. muito bom. Esse versículo nos dá um refrigério. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns que a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Glória Amém? a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Então, palavra, né? muitas pessoas dizem, né, que já poderiam, né, poderia Jesus já ter voltado ou voltar logo, mas ele sabe que ainda tem muitos ainda, né, irmã, Para serem que alcançados. precisam ser, né, resgatados, que precisam ser ainda convertidos e convencidos que somente Jesus na vida, né, na sua vida, é que Pode mudar, eles né? poderão ter a vida eterna na presença do Deus Todo-Poderoso. É verdade. Então, ainda tem muitos para se convencerem e se Com converterem. certeza. Então, Deus, ele não retarda, ele sabe o tempo certo, ele é dono do tempo, né? É verdade. Então, ele é quem sabe todas as coisas. É claro que, às vezes, a gente tem momentos na vida da gente que a gente... Ai, Deus, né? Vem logo, né? Acaba com todo esse sofrimento que está, né, a nossa humanidade passando, né? Principalmente os cristãos, né, que sofrem tanta represália. Mas Deus, ele sabe, ele está conosco, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos defende de todo o mal. verdade. Então, nós não estamos sozinhos, nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ao nosso favor, né? Se estivermos, é claro, na vontade dele. E os anjos do Senhor, né, que também ele acampa ao nosso derredor, para que não haja nenhuma brecha para o nosso inimigo querer se infiltrar e fazer com que a gente, né, caia num erro ou aconteça algo ruim para conosco, né? Então, Deus, ele coloca também os seus anjos para nos guardar, para nos proteger das astúcias do inimigo, né? Das emboscadas, né, do inimigo, dos dardos inflamados do opositor. Então, nós não estamos sós, né? Sendo que tem também uma igreja que ora por todos que nos assistem, todos os nossos idosos estão na presença do Senhor em oração. Pelo menos em todas as terças-feiras, né, irmã? É verdade. Estão em oração. Pelo menos uma vez por semana, os nossos idosos, as nossas idosas sabem que a igreja está orando por vocês. É Amém? verdade. Glória a Jesus. Deus, E não ele- é nós, não. Nós apenas não. somos as secretárias. as intercessoras, né? É, E somente Deus, isso. ele sabe todas as coisas, ele Trazemos supra as nossas diante da necessidades. A gente igreja, não né? sabe, né? A gente simplesmente coloca os nomes ali, mas quem sabe os detalhes da vida de cada um é Deus, É né? E ele verdade. sabe quais são as nossas A necessidades, né? Não o que é supérfluo, mas o que realmente nós precisamos para continuarmos vivendo. É verdade. Amém? É a graça, né? É a Glória obra a da Deus. cruz, é o sangue que Jesus derramou por nós, Amém. para nós negarmos a nossa natureza. Hoje eu estava falando com Deus.
Senhor, eu nunca consegui entender o que significava a graça salvadora, né? Sim. E a gente vai lendo, vai jejuando, vai buscando, vai batendo. Mas um só fez isso por nós. Quando lá na cruz entregou a sua vida, né? Amém. Sendo nós ainda pecadores. Então é a graça de Deus para conosco, né? Para com todos os homens ali, diz. Sim. Ele não Glória a faz Deus. distinção, né? Não é Não. como nós, seres humanos, a gente faz distinção, né? Mas Deus, ele não faz É distinção. verdade. Pelo contrário, ele ia ao encontro daqueles que a sociedade Rejeitava, excluía, né? Exatamente. Tanto que os fariseus e os Saduceus. e né? os entendidos da palavra não aceitavam aquilo que Jesus fazia, né? Mas Sim. como que tu vai comer junto com os pecadores? Tu vai andar com esse imundo, né? E ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, para os doentes, né? Então, Não veio para os justos, né? Mas para os exatamente. pecadores. E aí ele não quer perder nenhuma ovelha, né? Exatamente. Nenhuma ovelha. Então a gente tem que apresentar, né, a Deus, né, independente de como é que está o estado da pessoa no momento, a gente apresenta, porque o milagre quem faz é o Senhor, né? Nós só apresentamos e Deus é quem faz a obra, né? Quais são os meios, de que forma, isso a gente não tem nem por que saber, né? Mas Deus, ele sabe o momento certo, a hora certa de tudo e de todas as coisas. Amém? E graças a Deus, quando o Espírito Santo assim revela, né? O tempo, não ele vai dizer o tempo, mas quando o Espírito Santo revela a nós aquilo que está no coração de Deus, e a gente fica naquela, meu Deus, quando é que vai ser isso? Mas é o tempo dele, né? Amém. Primeiro Deus tem que limpar nós para conseguir chegar àquilo que é segundo o coração dele para conosco. Glória a Deus. Senão nós vamos nos ensoberbecer, né? Glória a Jesus. Nós temos aqui, a irmã Elisandra Silva, nos saudando com paz, oração e união. E ela estava conosco nesse domingo, nesse final de semana, lá no Vale da Oração. Ai, que bem. Nós tivemos, né, uma atividade com os nossos adolescentes, os moços, que foi uma bênção mesmo, né? Lindo. E a irmã até diz aqui, ó, até vou ler o que a irmã disse, ó. Essa dupla estava conosco no Vale da Oração. A irmã Luciara nos passou um estudo abençoado. Nós falamos, né, sobre os adolescentes, como é que a gente tem que, né, tratar o adolescente, tentar entender essa fase, né, porque é uma fase que passa, né? Apesar da gente achar que, ai, meu Deus, não vai passar nunca, passa. Né? É um percurso que todos nós passamos e que vencemos, né? E aí também contei realmente algumas experiências, né, da escola e tudo. E a irmã até brincou, né, que eu deveria escrever um livro das minhas experiências, né? Mas são experiências que é para a gente compartilhar e para as irmãs e quem ouve, né, ver que realmente não é uma coisa que acontece só com elas, né? Acontece, que faz parte de um dia a dia de escola, né? Então até no mundo mesmo. Exatamente, né? De escola, na escola que a gente usa circular, né? Que a gente trabalha e tudo mais, né? Então Deus abençoa a sua vida, a sua família, né, irmã? Em nome de Jesus, a sua casa, o seu trabalho, a irmã é uma bênção também, né? E a irmã Vani Bueno também está nos acompanhando aqui, compartilhando, né, a sua presença aqui também, lá de Torres. A irmã Elisandra de Rolante, né, e estava aqui em Viamão nesse domingo, né, com seu filhinho aqui. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. E foi uma bênção realmente, né, irmã? Que coisa tremenda. Os adolescentes ali, meninos... Depois eu só conversei com Deus quando eu cheguei em casa. Eu digo, Deus, nos ajuda, Pai, nos dá graça para que nós possamos passar por tudo isto, né? Eu, quando mais nova na fé, eu não entendia. Então, o que eu fazia? Mais nova. Inclusive, uma vez falei com o pastor Humberto. Eu era muito durona com meu filho. Muito durona. Cobrava dele aquilo que nem ele sabia,
que estava se passando. Mas depois fui conhecendo a palavra, né? Fui conhecendo, fui indo, até entender, até eu poder entender que não era eu querer mudá-lo, não era eu, era Deus, era o Espírito Santo, é pelo sangue de Jesus, a graça salvadora que ia fazer a obra na vida do meu filho. E hoje eu vejo, ontem inclusive ele ligou para mim e disse, falando com ele disse, mãe, ora pela fulana. Digo, já estou orando. Amém, glória a Deus. Então quer dizer que a gente porque pela nossa força, ainda mais nessa fase da adolescência, né? Eles se revoltam mais ainda. Sim. Né? Então, tu vai, em vez de tu aproximar, tu afasta. E como a gente falou, né? Se ele dentro de casa só tem discórdia, desentendimento, não tem como a gente falou, né, no encontro, não tem a escuta ativa, né? O que é a escuta ativa? É pegar, largar tudo e prestar atenção no que o outro está falando. E isso não é só o adolescente, é o nosso irmão, é o nosso colega de trabalho, é o nosso vizinho, é o nosso familiar, né? É parar e ouvir a pessoa, sem dar a tua opinião, sem começar a julgar aquela pessoa. Não, às vezes a pessoa ela precisa somente ser ouvida. Tu nem precisa dar um retorno para ela. E é isso que muitas vezes o adolescente precisa. Ele precisa ser ouvido. Né? Tu não precisa, na mesma hora, dar uma resposta, apesar dele querer as coisas na hora, mas tu não precisa dar uma resposta na hora. Tu escuta, tu fica ali ouvindo o que ele tem para te dizer, até depois tu parte para a oração, para que Deus possa te dar uma resposta oração, sensata, coerente e verdade. uma resposta que seja explicativa, né? Não simplesmente, porque, como a gente também comentou, o adolescente não é mais que nem uma criança, que a gente diz não e aí eles perguntam, por que não? Por que não? Não, eles querem um porquê, né? Uma resposta, né? O porquê tem que ter uma complementação ali, né? Exatamente. Então, é isso que a gente falou bastante, né? E os nossos adolescentes aqui na igreja, eles são bênçãos, né? Eles são bênçãos, né? Imagina, tinha vários ali, eu nem sei a quantidade, mas eram muitos adolescentes ali e estavam ali naquele domingo orando, buscando a Deus, né? Se fortalecendo para que, linda, né, irmã, na segunda-feira tivesse, né, que já enfrentar esse mundo já revestido. E com certeza Deus está guardando, né? Com certeza, não, sem dúvida, né? Foi algo assim lindo, 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 lindo. E o irmão Roneide, como é que se chama aquilo? Com apito, né? Com apito. Só no comando de ordem. Só no comando de ordem. Glória é muito lindo, muito Glória lindo, muito lindo. Então, agora a gente já falou dos adolescentes, agora vamos falar sobre as nossas idosas, né? Amém. As nossas idosas, é que nem eu digo, é do 8 ao 80, né? E as nossas idosas hoje elas têm um encontro, né? Um convite, né? O grupo de convivência da Geração Feliz, né? Todas as terças-feiras, a partir das 14 horas. Então, 14 horas agora já deve estar iniciando oficinas, então, para as nossas idosas. E não precisa ser só as idosas do nosso ministério. As idosas do nosso ministério que queiram convidar uma vizinha, um familiar, né, uma conhecida, para participar das oficinas, é bênção, será bem-vinda. Coisa linda, amém? Não? Então, as nossas idosas... Às vezes uma vizinha que não é cristã, exato, já vem semeando. Exatamente. Né? Olha só, irmã, semana passada teve a oficina de musicalização com a irmã Fátima. Então, olha só, música, poder cantar, poder louvar, e isso faz bem até para a saúde, né? Sim. Expande os pulmões, trabalha a respiração, né? Quanta coisa boa, né? E a gente diz, eu vou lá para cantar. Não é para cantar, né? Tu vai te exercitar fisicamente e espiritualmente, né? É verdade. Tudo tem o lado espiritual também, né? E hoje nós temos oficina, então, de artesanato. Então, a irmã Yara vai estar dando lá a oficina de pintura, né, irmã? Sim. Então, olha quanta coisa, né? Tu vai trabalhar ali também a motricidade, né? Tem muita gente, eu me lembro que a minha avó dizia que, às vezes, ela não tinha tato por causa
do reumatismo, aquela coisa toda da circulação. Então, olha só, pintura. Pintura, tu tem que trabalhar a motricidade fina, né? Sim. Então, já está trabalhando ali a motricidade, né? Então, quanta coisa boa, né, que a nossa igreja oferta, né? E agora para as nossas idosas também, né? E todas as idosas, não é só do nosso ministério. Olha que bênção, né? Então, a gente tem que participar. E as atividades, elas são gratuitas. Olha, isso que é mais importante, são gratuitas. E só que tem que fazer inscrição, né? Não dá assim para... Tem que fazer inscrição. Então, eu vou passar os telefones aqui, ó, com a irmã Luane. O número, então, 5198-184-9936. Repetindo, 5198-184-9936. Com a irmã Alessandra e irmã Vanessa, é o número 5198-172-4525. Irmã Alessandra e Vanessa, 5198-172-4525. E também pode entrar em contato através do Pilar de Socorro, que é o 5198-413-4957. 5198-413-4957. Então, venham, participem. Fica aqui na sede internacional, na Avenida Farrapos 312, né? Então, no cenáculo, a princípio é no cenáculo, mas se não for ali no dia, eles vão, né? A portaria orienta as irmãs sem problema nenhum. Amém? Amém. Glória Maravilhoso, a Deus. Deus. Se preocupa com os idosos. Exatamente. Vamos ver se tem mais alguma participação e depois vamos ouvir um louvor, irmã. Então, a irmã Vani, né, de Torres, está na escuta. E temos também o embaixador de Cristo, né? Clamor, cidade de Vespasiano e habitantes de cidades vizinhas, para que possam experimentar a vontade de Deus e amar a Deus, com todo o coração e alma, como diz as Escrituras do Senhor. Amém? Então, vamos ouvir um louvor agradecendo e engrandecendo o nosso Senhor Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha
Digno é o Senhor. Aleluia, mas ressuscitou. Você pode adorar ao Senhor. Mas ressuscitou. Ele está vivo em nosso meio. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo-me ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus. Há uma glória de Deus aqui, igreja. Mas ressuscitou. Ele vive. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Digno é o Senhor, né? De todo louvor, né? De toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus. Irmã estava lendo aqui, ó. Nós temos uma participação também bem distante, lá do Ceará, o irmão Elson, lá de Amém. Parambu. E ele diz que está ouvindo aqui ó, o programa com a sua mãezinha de 82 anos, Mas, né? pá, que coisa Ela tem linda. problema de visão, mas está ouvindo. Glória Aí eu a pedi Deus. para ele mandar o nomezinho dela para estar na nossa lista de oração também, né? Amém. Então manda Glória para a nós aí, irmão Elson, o nomezinho da mãe, tá bom? É verdade. Glória a Deus. A igreja vai se levantar, né? Com certeza. E Deus vai ouvir, Deus pode fazer muito mais que a gente possa imaginar. Glória a Irmão Elcio, eu já tive 3 AVC, irmão Elcio. Mas estou aqui, ó, irmão Elcio, ó. Ó, não toco nada ainda. Mas Deus me curou. Ele fez aquilo que os médicos não podem, né? Os médicos jamais poderiam. O pastor Humberto que diz, o inimigo vai lá, abre a cova, Jesus vai lá e fecha. Estou aqui com 76 anos e este ano eu faço 77 anos. Tá nova ainda, tá nova, Tá nova. tá nova. Ela quer mas- que a gente diga que ela tá idosa, mas ela tá Não, nova eu sou ainda, idosa, tá com nova, certeza, tá nova. né? Então, Glória a tá. Deus. Irmã, vamos hoje então falar sobre uma sementinha muito interessante. Amém. Quando eu comecei a ler, né, eu estava lendo uma semente que é boa para os ossos, que faz bem, que faz isso. E aí, mas só que dava um outro nome, né? Daí depois eu fui pesquisar um pouco mais e aí eu vi que era, que sementinha era. Eu estava lendo sobre o sésamo, né? O sésamo, que também é conhecido como gergelim, né? E eu lendo sésamo, o que será o sésamo, sésamo, sésamo? E aí eu fui ver que o sésamo é o gergelim, irmã. Olha só. Ali está a planta, a plantação, né? Sim. E a sementinha fica ali, ó, dentro daquela, tipo, uma cápsula ali, ó. A sementinha fica ali dentro, ó. E ela tem várias cores. Ela tem preta, branca, vermelha, dourada, né? Então, o gergelim, ele é muito bom para os nossos ossos, irmã, porque ele é rico em cálcio. Então, ele é muito bom mesmo. E aí ele tem outras propriedades, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele tem vitamina E, tem vitamina B, né?
tem magnésio, tem fósforo, então tem muitos minerais Os ossos, contidos né? nessa sementinha. Exatamente. Meus ossinhos que estão... Amém. Glória a Deus. E aí, irmã, essa sementinha, a gente pode usar tanto ela como semente, como a gente também pode extrair o óleo do gergelim. Mas Né? A olha, gente pode usar como óleo. E esse óleo a gente também pode usar na culinária também. Né? Só que ele não pode ficar muito tempo aquecido. Ele é, por exemplo, vamos fazer um refogadinho, né? Uma coisa. Ele não pode ficar muito tempo, né, ali no fogo. Então, um refogado, um filezinho assim, mal passado, isso aí pode, mas se ele ficar muito tempo ali fervendo, como tem gente que usa ali o óleo para fritar muita coisa, vamos supor, fritar um bolinho, fritar alguma coisa assim, não. Nesse sentido, não. Certo? É para preparações mais rápidas. Que a gente pode usar, assim, o óleo de gergelim. E para salada, né, irmã? Também para salada, sim, com certeza, né? A gente pode usar até, irmã, para cicatrização de machucados. Ele regenera o tecido, né, da pele, então ajuda também na cicatrização de machucados, Glória de feridas. a Deus. Né? Então, é bem interessante. Estou pulando, assim, né, dos benefícios que ele tem. Então, ele tem em várias cores, né? Então, por exemplo, o branco é o mais comum, o gergelim branco é o mais comum. Que tem até nos pãezinhos, quando a gente vai né, tem padarias que vendem, né, no supermercado também, que tem, às vezes, o pão com gergelim ali, né? Sim, aquela sementinha branquinha em cima. Então, é o mais comum que tem. Né? Depois tem o preto, que também é usado, mas o gosto ele é mais forte, é mais intenso, né? E pode ser usado também, tanto em pratos salgados quanto em pratos doces. Depois a gente vai para os pratos, tá? Para as preparações. Depois a gente tem o vermelho, né? Que também ele é muito usado na região da África e da Índia, né? E ele é bem mais forte e ele é mais usado também para extração de óleos aromáticos. Então, até para fazer massagens, né? Fazer aqueles tratamentos, né? Depois a gente tem o dourado, também que é muito usado na preparação de bolos, né, de pães, né? E o castanho, que o castanho e o dourado é quase a mesma, mas ele é mais um sabor um pouco mais forte, né? E também é muito usado na produção de óleo, para fazer o óleo. Ah, né? óleo Então, de gergelim. Então, são essas as tonalidades, as cores do gergelim. E ele é muito usado lá na cozinha oriental, né? Principalmente na cozinha japonesa, né, irmã? Que eles usam muito o gergelim, tanto a semente quanto o óleo, né? E ele também, a produção dele, a maior produção dele é na Ásia, certo? Depois vem para a África, América Latina e o Oriente Médio. Né? Então, ele tem um pouquinho em cada região, né, do mundo. Então, mas ele começou mais, intensificado foi na Ásia, né? Então, depois ele foi se espalhando para o restante, né? E o gergelim, então, ele tem todos esses benefícios pelas propriedades que ele tem, né? Aleluia, glória a E Deus. nutrientes que ele também apresenta, né, irmã? E o gergelim, então, pode ser usado na salada e tantas coisas mais que depois a gente vai ver. Então, quais são os benefícios, né, dessa sementinha abençoada, né? Ela reduz o colesterol. Então, ela nivela, ela controla aquele nosso colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim, né, que quando a gente chega a uma certa idade, ele sempre aparece na vida da gente. Por mais que a gente tente fazer uma dieta perfeita, né, equilibrada, mas com o tempo ele dá o seu sinalzinho ali, mas ele consegue, né, o gergelim, a semente, regular esse colesterol, diminuir esse colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, o HDL. Então, já vai ajudar bastante quem? O nosso coração, né, irmã? Glória a Deus. Nosso coração, que é o importante, né? Ele vai preservar o nosso coração e evitar, então, doenças cardiovasculares, né? AVC, arteriosclerose, infarto, essas coisas desse tipo. Ele também ajuda a controlar a nossa pressão arterial. Daí é uma consequência, né? Ajuda a regular a pressão arterial, porque ela tem a função anti-inflamatória e antioxidante. Então, vai tratar os vasos sanguíneos ali, né, para que o sangue flua e a nossa pressão fique equilibrada ali. Certo, irmã? Também faz bem para o nosso intestino. Então, ela combate a prisão de ventre.
né? Lógico que a gente não pode só comer a semente de gergelim, né? A gente tem que, tudo que é rico em fibras, a gente tem que tomar líquido, certo? Sim, porque senão a gente fica inchada, fica com gases e não sai nada, certo? Então, o gergelim, ele é uma fibra solúvel, então na água ela vai inchar e aí vai formar o bolo fecal e aí é mais fácil de ser eliminado e vai facilitar então a evacuação e evitar completamente a prisão de ventre, certo? Também ele alivia dores de artrite, né? As artrites, né? Quando a gente chega numa certa idade, começa a dar dor nas articulações, então ele vai também ajudar nesse sentido. Também por causa que ele é antioxidante e anti-inflamatório, certo? Por essa razão. Como eu falei, ele ajuda na cicatrização, então, tanto ingerir como também usar o óleo vai ajudar na cicatrização, certo? Até de queimaduras, mas só depois de um tempo, depois que tiver cicatrizado assim, né, para até não ficar aquela marca, aquela mancha ali, ele vai ajudar bastante, certo? Melhora também, né, para as irmãs, principalmente para as irmãs, naquele período de menopausa, ele vai ajudar naquelas ondas de calor, né, as dores de cabeça que se tem constantemente. Então, quem não chegou nessa fase da menopausa, mas já quiser começar a tomar, para quando chegar nessa fase não ser tão intenso esse período, né, dos sintomas, é bem interessante, né? Já consumiu o gergelim, certo? Também vai ajudar no nível de colesterol, que geralmente ali, nesse período de menopausa, altera tudo, né, irmã? Altera os hormônios, altera tudo. Então, o gergelim ele vai ajudar bastante nesse sentido. Como ele é rico em fibras, também ele vai ajudar no controle da diabetes e da pré-diabetes. Então, vai ajudar a nivelar o açúcar do nosso sangue, certo? Maravilha. Outra coisa, como a gente falou ali, dos ossos, né? Porque ele tem não só o cálcio, mas o fósforo e também o magnésio. Então, esses 3 minerais, eles juntos, eles fortalecem os nossos ossos. Então, vai evitar a osteoporose. Geralmente, nesse período da menopausa, também os nossos ossos vão querendo ficar mais, né, porosos, mais fracos, né? Então, consumindo já o gergelim, ele vai nos ajudar nesse sentido, né? Deixar os nossos ossos fortes, né? Não vai ser com qualquer queda que a gente vai ter uma fissura, alguma coisa desse tipo, certo? E ele também previne alterações neurológicas, irmã. Então, ele tem efeito, os compostos ativos do gergelim, eles têm um efeito neuroprotetor. Então, ele protege os nossos neurônios. Então, ele vai nos ajudar a prevenir doenças como Parkinson, Alzheimer, doença senil. Então, vai proteger, né, essa parte neurológica, né? Então, é muito interessante, né? Uma sementinha, né? Então, que a gente acha que não vai fazer efeito nenhum, mas ela ajuda muito, sim, colabora com a nossa saúde e o nosso bem-estar. Amém? Glória a Jesus. Amém. E aí perguntam, né? Onde é que eu posso usar o gergelim? Em que tipos de preparações? Em vários tipos de preparações, irmã. Aí eu tenho um pouquinho de cada uma, tanto doce como salgada. Então, eu posso fazer um suco ali de gergelim. Daí eu posso também botar suco de laranja, posso botar suco de limão, posso botar uma maçã, posso botar a fruta que eu quiser e acrescentar o gergelim, certo? Até em vitaminas, né? Vou fazer eu chamo de batida. Uma batida de banana, uma batida de mamão, posso botar também o gergelim ali, certo? Ali, naquele misto de legumes ali, né? Aquele refogado de legumes ali. Eu posso também usar o gergelim ali. Então, a gente está usando o gergelim preto, né? Mas eu posso usar de qualquer cor, eu posso colocar ali, naquilo ali, que vai dar uma textura também diferente, né, irmã? Sim. Vai dar aquela tá crocância, lindo como diz, né? Ali do lado, então, é o óleo de gergelim, que faz muito bem, que a gente pode regar, então, as saladas, né? Um pão ali com gergelim, e o pão, eu posso fazer tanto pão como bolo, certo? E acrescentar o gergelim. Abaixo ali eu tenho uma salada,
né? De cenoura ralada, tomate seco, agrião ali, também ou rúcula, qualquer verde tu pode colocar ali e também regar ali com gergelim, depois botar o óleo de gergelim também. Eu posso fazer um arroz, irmã, posso preparar um arroz e colocar o gergelim também. Estou vendo ali aquele né? arroz. Fica um arroz diferente, né? Não fica só aquele arroz branquinho, não. Posso fazer um arroz diferente ali, né? E fica gostoso. Também ali, ó, do ladinho tem uma pasta de gergelim que eu posso colocar tanto no pão, como posso colocar numa torradinha, num pãozinho torrado, né? Que fica muito bom também. Acima ali um pouquinho tem biscoitinho, e o biscoito pode ser tanto biscoito doce quanto salgado, né, na preparação. Fica bom. E eu posso também empanar, né, a carne. E aí pode ser carne de gado, pode ser suíno, pode ser frango. Eu posso empanar com a semente de gergelim. Que também vai dar aquela textura diferente, né? Vai comer a carne, vai ter também aquela crostinha gostosa ali do gergelim. Amém? Então, temos várias formas de preparar, né? De usar o gergelim nas nossas receitas, né? No dia a dia. E também mudar um pouquinho, né? A gente modifica. Ah, mas o que é esse arroz? O que tem nesse arroz? Ah, prova, tu vai gostar. Gergelim, né? Então, assim como a gente pode botar uma cenourinha ralada, podemos botar qualquer outra coisa no arroz, uma cebolinha, um alho, a gente pode botar um gergelim também, né? Fica diferente, né? Podemos também colocar no iogurte, irmã, o gergelim no iogurte, no mingau também, por cima ali, podemos botar várias formas do gergelim, certo? E aí pergunta-se, qual é a quantidade indicada de gergelim, né? Existe um padrão, mas também cada pessoa é uma pessoa, né? Eu não posso dizer que para mim essa quantidade faz bem e para outra pessoa pode não fazer bem, certo? Mas existe uma quantidade padrão e se as pessoas têm dúvidas, é bem interessante procurar um médico, procurar um nutricionista, né? Porque daí ele vai calcular teu peso, tua altura, vai fazer aqueles cálculos lá e vai ver qual é a quantidade exata mesmo que tu pode. Mas o padrão é de 1 a 2 colheres de sopa por dia do gergelim. De sopa? De sopa por dia, certo? Então, como eu digo, vai variar conforme a idade, o sexo, como é que está a saúde da pessoa, né? Então, por isso que é importante ter uma avaliação de um nutricionista. É bem importante, certo? Ou um médico, profissional da área da saúde. Amém? E quando é que não é indicado o gergelim, irmã? Né? Amém. Apesar dele fazer todos esses benefícios, né? Trazer tanta agora coisa... vai entrar na minha curiosidade. Tá, quem é que não pode? Ele não tem nenhum estudo que evidencia assim, ó, é proibido. Não tem nenhum estudo que diz que é proibido. Mas é bom se preservar. E aí, se tem dúvidas, procure o médico, certo? Então, assim, ó, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, certo? Essas é bom evitar. Ou antes de consumir, procurar um profissional da área da saúde para fazer os esclarecimentos devidos, certo? E pessoas que fazem uso de medicação, tanto para pressão, né, quanto para controle da diabetes, né? Porque daí pode interferir. Né? Mas isso se tomar, assim, o gergelim, como estava dizendo aqui, tomar todos os dias 2 colheres de sopa de gergelim, certo? Agora, se tu vai comer um pãozinho com gergelim, não vai dizer, meu Deus, não vai fazer efeito ou vai potencializar o meu remédio. Não vai acontecer isso, certo? Isso é para quem faz uso constante e diário. Por exemplo, tem gente que consome gergelim todos os dias. Sim. Né? Eu tinha colegas no trabalho que naquela fase da menopausa, era o remédio delas. Tomavam todos os dias o gergelim, as 2 colheres de sopa de gergelim, né? Elas tomavam com água ou com suco, mas elas tomavam, fazia aquilo ali como se fosse uma medicação. Então, daí sim, né? Daí ele vai, né, trabalhando no teu corpo. Mas se tu comer um pãozinho com gergelim, um biscoitinho com gergelim, isso aí não vai te afetar. Se polvilhar uma saladinha com gergelim, não vai alterar, certo? Tem que ser uma quantidade muito alta para interferir diretamente assim na medicação. Mas é sempre bom
procurar o auxílio, eu sempre digo, de um profissional da área. Certo, irmã? Amém. Nós trazemos aqui os benefícios daquele alimento, né? Mostramos tudo que ele pode proporcionar para a gente, né? Que são tudo alimentos que Deus nos deu, né? E tudo que Deus nos concede é bênção, né? É bom, agradável e perfeito. Mas tem pessoas que têm alguma deficiência, alguma carência, algum problema que não pode consumir. Então, é bom procurar um profissional que já está lhe acompanhando para ver se tu pode consumir com tranquilidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui o irmão Elcio, irmã, passou o nomezinho da mãezinha dele, irmã Maria. Vamos colocar em oração. Que Deus a abençoe. Deus vai em fazer a nome obra, de Jesus, meu Deus. Glória a A Deus. tua serva. E a irmã Érica também, a Érica Melo, também nos saudando com paz, oração e união. Tá? Amém. Já está o nomezinho da mãezinha também, irmã Érica, no nosso pedido aqui de oração. A irmã Isabel Schmidt, glória a Deus, Amada também está na de escuta. Jesus. Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus, irmã. Glória a Deus, Deus é bom. E vamos então orar, irmã. Vamos Entregar agradecer em a oração Deus, não? esse momento abençoado que Deus nos Amém. concedeu. Aleluia. Amém. Glória a Deus, soberano Deus, eterno Pai, que estás no Todo-Poderoso, céu. em nome de Jesus, É no nós te nome do teu agradecemos, Filho ó Deus, Jesus, por meu tudo e por Pai. todas as coisas Eu que te tu louvo, tens eu te dado, nos agradeço, ó Deus, fornecido, nos aleluia, concedido. Senhor Deus, Seja a nossa aleluia. alimentação, seja o nosso teto, Pai, Deus, que tu pela nos tua concede igreja, as nossas Senhor. vestes, ó Deus. Pelo presidente dessa Obrigado, igreja, Deus, quando o Senhor obrigado, levantou meu ali Pai o eterno, pastor por tudo que tu Otávio. nos dá, Senhor Pai, para Deus. chegar até nós aqui, Opera a Senhor, tua e ação quantos divina, e teu quantos poder e a tua quantas ação ovelhas estão vindo, Pai. misericordiosa. Te Reina, agradecemos, sim, ó Deus, Deus, nos ajuda, Todo-Poderoso. Senhor, Tome aleluia. posse, Senhor. Vai, Renunciar, Senhor ação Deus, divina. a nossa Que não seja o que carne, nós Senhor, queremos, não nos seja os nossos ajuda. planos, mas Eu seja sei, meu o Deus, teu que é pela propósito, graça teu salvadora plano nas de teu nossas Filho vidas, Pai da Jesus. glória. A Mas tua nós temos que vontade fazer impere a nossa sobre nós. parte, meu Revela a Pai, tua glória, para Senhor, que nós revela possamos ser divina testemunhas, e Senhor Deus, misericordiosa, deste meu Senhor ministério, Jesus Cristo. de Jesus que deu a sua vida Glorificado por seja nós, a meu presença Pai, divina do nosso aleluia. Pai da glória. Nos ajuda, Reina, Espírito Deus, Santo reina, de Senhor, Deus, essas nos vestes. consola. Ação Não poderosa, deixa que nós divina e viemos, Deus, misericordiosa. olhar para a esquerda nem Aleluia, para a aleluia, direita, aleluia, Senhor, glória a Jesus. mas para orar para o Abençoa nossas consumador irmãs, da nossos nossa irmãos, fé, nossos ouvintes, aleluia, aqueles que ainda não Jesus. estão, Nos dá Deus, debaixo graça, da tua Senhor, é vontade, tudo que eu os que peço, a estão graça tentando, salvadora estão se do forçando, teu Senhor Filho Deus. Jesus para Os nossos conosco, parentes Pai, que em ainda não estão na tua nome de presença, nós entregamos Jesus. diante de ti. Em nome de Obrigada, Jesus, Senhor, em nome obrigada. de Eu sei que Jesus, no para teu que tempo, possamos Senhor, alcançar tu e vai fazer a vencer, obra, meu tu vai Pai, realizar um milagre, aquilo que tu nós vai ainda não proporcionar, Senhor, conseguimos as chegar, meu bênçãos que Deus, nós em nome de tanto te Jesus. pedimos, E meu os Senhor. idosos, Senhor Deus, Revela a tua buscar-nos, glória, Senhor, revela a meu tua Deus, glória, pelos revela a seus tua glória, em filhos, nome de Jesus, pelos ó seus Pai netos, eterno. Senhor Deus, Reina, Pai aleluia, eterno, fazer de reina, nós um Espírito de Deus, instrumento tome nas tuas posse, mãos, tome a meu Pai. direção e o rumo de É que eu te nossas vidas. peço e te Em agradeço, nome Espírito de Santo, pela Jesus, graça obrigada, do teu Senhor, Filho obrigada Jesus. por tudo e por tudo. Amém. Glória a Amém. Deus, Glória a aleluia. Jesus. Glória a Jesus. E vamos então nos despedindo, né, irmã, com paz, oração Oração e união em em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém.